neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Eu sei que sou um pobre peregrino aqui, viajando vou pra terra do além. A estrada
Todos estes morreram na fé. Ouvintes, está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 13. Todos estes morreram na fé. E a mesma Escritura diz que eles eram estrangeiros e peregrinos na terra. Capítulo 11 da carta aos Hebreus é chamado de a galeria dos heróis da fé. Interessante, aqui não encontramos o nome de Jezabel neste capítulo. O capítulo que fala em Jezabel é outro. Nós não encontramos o nome de Nabucodonosor, de Pilatos, de Herodes e de todos quantos escolheram o que é aparente, o que é natural no seu dia. Os nomes que nós encontramos na carta aos Hebreus foram nomes desprezados, estrangeiros e peregrinos na terra. Agora, se nós cremos na Bíblia Sagrada como palavra de Deus, e que isto não tem ficado escrito simplesmente para um conhecimento histórico religioso, então nós vamos também querer ser como aqueles que morreram na fé, que foram estrangeiros e peregrinos na terra. Então nós cantamos: sou peregrino na terra, sou estrangeiro aqui, em terra estranha estou. Peregrinos numa terra estranha, entre um povo estranho. Quer dizer, entre um povo que se adapta, que se satisfaz com costumes anticristãos. Nós pensamos de uma maneira certa, é engraçado, interessante. Lá no mundo chamado pagão, eles têm costumes que deveriam ser costumes dos cristãos. É certo, sem legalismo, como seja, vestir-se distintamente como homem, como mulher e decentemente. E aqui no mundo cristão não deveria ter costumes pagãos. A gente encontra no mundo pagão costumes cristãos. E encontra no mundo chamado cristão costumes pagãos. De todos os modos, somos peregrinos, tanto em terras chamadas pagãs, de povos pagãos, quanto em terras habitadas por povos chamados cristãos. De todos os modos, o verdadeiro cristão é um peregrino em terra estranha, entre povo de costumes estranhos à vida cristã. Nós sabemos pelas Escrituras que Abraão, sendo um tipo da noiva da Igreja de Cristo, foi um peregrino aqui na terra. Noemi e Ruth, voltando para sua terra, Ruth era uma peregrina ali, na terra de Noemi, na terra de Boaz. Os pregadores que falam para os seus ouvintes que a vida cristã é um caminho florido, tranquilo e sem preocupação, os pregadores que vivem oferecendo um céu aqui na terra para as pessoas, estão enganando o povo simplesmente. Eles nunca aceitaram a experiência por si mesmos
Eles nunca tiveram a experiência da vida cristã. Porque, ouvintes, tanto de um lado da terra como do outro, sendo verdadeiros cristãos, o mundo nos odeia. O ódio se manifesta de várias maneiras, em vários aspectos. O mundo ama aquilo que é dele, abraça aquilo que é dele, tudo que é natural. Porém, o cristão, não fazendo isto, torna-se então incompatível com o mundo. Jesus disse: o mundo não pode vos aborrecer, mas a mim ele me aborrece, porque eu testifico que as suas obras são más. Então fique sabendo, de todos os modos, se você é uma cristã, se você é um cristão, você é um peregrino, você é um estrangeiro, e o mundo te odeia. Jesus disse, se referindo aos verdadeiros cristãos, que os seus maiores inimigos seriam seus próprios familiares. Agora, não muitas vezes atacando, batendo, espancando, mas mesmo com o cuidado, a ajuda que querem dar, de uma maneira incorreta, mundana, fora da palavra de Deus. Então ali está uma porta que é do inferno, ali está uma porta que é do inimigo, e se é do inimigo, então isso é ódio, isso não é amor. Então vamos lembrar, se você é um cristão, você precisa tomar o caminho com os poucos desprezados do Senhor, e deixar que os outros riam de você, te critiquem, ou qualquer outra coisa que façam. Você tem que ser diferente, porque Cristo é diferente e Ele está em você. Você é nascido em uma outra nação. São Paulo disse, mas a nossa cidade está nos céus, donde também virá o nosso Salvador, que transformará o nosso corpo abatido, cansado de peregrinar, mente cansada de refutar o mal. A mente do mundo se cansa de absorver o mal e refutar o bem. A mente cristã se cansa da mesma forma, mas por refutar o mal e assimilar o bem. Para assimilar o bem tem que selecionar, tem que analisar, tem que discernir, tem que prescrutar, tem que meditar, tem que examinar a luz da palavra. E para aceitar o bem, tem que refutar o mal. E isto causa cansaço, cansados do caminho. E você tem encontrado lugar entre estes poucos peregrinos estrangeiros que não têm escolhido simplesmente uma igreja tradicional, bem vista aos olhos do mundo, mas têm escolhido o caminho estreito, espinhoso, que conduz à vida eterna. Você sabe, ouvintes, que num sentido nós não somos brasileiros, não somos americanos, não somos alemães, não somos africanos, não somos suíços, ingleses, nem qualquer outra nacionalidade. Nós somos cristãos e nós temos o Espírito de Cristo, e este é o Espírito Santo, vindo de Deus, do céu, que é um lugar, inclusive, que é uma pátria celestial. Por isso somos peregrinos aqui, somos estrangeiros. E você age assim, vive assim. Faz com que você se conduza a si mesmo como eles fazem lá em cima. O Espírito Santo que veio de cima
faz com que você se conduza a si mesmo, como eles fazem lá em cima, dando honra a Deus, respeitando a Deus, reverenciando a Deus, porque você é de um outro mundo. Eles estão aí quebrando cabeça para descobrirem se há vida na Lua ou em Marte. Eu digo, há vida sim. Não nesses lugares cheios de poeira, de crateras. Há um outro país habitado por seres que não choram, não sentem fome nesta hora, que não estão limitados como nós enquanto estamos aqui nessa dimensão. Nós estamos vivendo no Brasil, isto é verdade, e amamos o nosso Brasil, a nossa terra, reverenciamos a nossa bandeira. Isso é parte do nosso corpo. Porém, a nossa alma que nos conduz, nosso caráter, isso tem que ser de cima, porque a minha alma não ficará no Brasil, nem na América, nem em qualquer lugar onde meu corpo for sepultado. A minha alma tem que ir para aquele lugar onde há uma mesma língua, onde há uma mesma mente. Nós vivemos de cima, porque fomos nascidos de cima. Isto é, nós vivemos do que é de cima, porque fomos nascidos daquilo que é de cima. Nós não nascemos simplesmente disto daqui que é embaixo, do natural. O homem não é somente carne e ossos. Não. Todos os cristãos são vindos de cima. Jesus disse, não sou daqui, sou de cima. Se eu fosse daqui, meus súditos iriam combater por mim. Mas meu reino é de cima. Se eu fosse daqui, os meus estariam criando coisas para consertar o mundo, organizando e fazendo isso e aquilo outro, correndo para cima e para baixo. Os que são verdadeiramente peregrinos estrangeiros como Abraão, não estão preocupados como Ló estava preocupado com Sodoma e Gomorra, com os problemas de Sodoma. Você note que esse tipo de crente que está muito preocupado com os problemas dos dias idênticos aos dias de Sodoma e de Gomorra, está mostrando que ele é um tipo Ló. Ele é filho de Ló. Filho de Ló nasceu de uma coabitação dele com suas próprias filhas. Agora, o filho de Abraão veio de promessa, veio de uma maneira original. É totalmente diferente um filho de Abraão. Ele não está preocupado com os problemas de Sodoma e de Gomorra, como Ló esteve. Amados, nós estamos simplesmente analisando as Escrituras. Nós não estamos interpretando-a. Então notem, vamos lembrar um pouquinho de Ruth. A vida dela era dura. A vida de Noé foi uma vida dura. A vida de Moisés, por último, foi uma vida duríssima. A vida de Abraão foi uma vida dura. Escolheu a porta estreita. E quando é que nós, os avantajados do século, vamos pensar em galgarmos os céus, a eterna glória, essa eterna pátria, como moradores, como donos da terra aqui, com os corações agarrados em tudo que é daqui de baixo, enquanto aqueles peregrinos, estrangeiros, deram suas vidas, selaram seus testemunhos com sangue, enquanto durante as eras negras da igreja, eles derramaram sangue
Eles deram suas próprias vidas pela fé que eles tinham em seus corações, mas não negaram. Ninguém tem jeito de negar a sua nacionalidade, a sua filiação. Não há meio. Ele se torna um traidor se ele negar a sua nacionalidade. A nacionalidade do cristão, no sentido que estamos analisando, não pode ser negada por ele. Pedro não pôde negar para as criadas na beira da fogueira que ele andava com Jesus, que ele era um cidadão de Cristo. Ela própria disse: a tua fala te denuncia, o teu modo te denuncia. O modo, as atitudes de um cristão o denunciam em qualquer lugar, na escola, no trabalho, na fábrica, no trânsito, em qualquer lugar. Os modos, os métodos, as atitudes de um cristão o denunciam em qualquer lugar nessa terra, porque esta é a nacionalidade dele. E a sua linguagem é característica de um cristão. Quando vimos inglês, nós logo já pensamos de onde vem aquela pessoa. Quando vimos uma pessoa falando em alemão, logo já pensamos e sabemos que ele veio da Alemanha, e assim por diante. Mas quando nós vemos uma linguagem característica de um cristão, nós já estamos sabendo quem está ali. Ali está uma pessoa com linguagem diferente, sadia, honesta. Agora, isto é duro. Isto é duro, isto causa perseguições, isto causa injúrias, isto causa críticas. E isto faz de nós verdadeiros estrangeiros, verdadeiros peregrinos aqui na terra. Sou estrangeiro, sou peregrino, sou uma noite moro aqui, sou uma noite moro aqui. Oh, não me impeças, eu quero seguir para a cidade maravilhosa. No mundo não tem que procuro. Devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Oh, ninguém chora, não há pecado, não existe a morte. O próprio Deus a quem temos escolhido se encarrega de nos animar, de nos alimentar, de nos orientar na vida cristã. E é o que Ele está fazendo nesse instante. Você crê nisto? Então que a sua fé seja aceita nesse instante. Receba o ânimo dos céus, receba o espírito de cristão, receba o espírito de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
estrangeiro, sou peregrino, sou uma noite moro aqui, sou uma noite moro aqui. Oh, não me impeças, eu quero seguir para a cidade maravilhosa. No mundo não tem que procuro. Meu desejo é ir morar na cidade do meu Deus. Oh, desejo, sim, desejo ir morar. Lá ninguém chora, não há pecado, não existe a morte, estrangeiro, sou peregrino, sou uma noite lá ninguém chora, não há angústia, não há pecado, não existe a morte, estrangeiro, sou peregrino, sou uma noite Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou, meu rei e salvador, vos mandem seu amor, as boas novas de perdão. Eis a mensagem que me deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é a ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. É ordem do meu rei, de todo pecador, arrependido já, confesse ao Salvador todo o pecado seu, pois ele prometeu dar o perdão por seu amor. Eis a mensagem